Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo da série de vídeos que a gente está gravando aí em parceria com a equipe da Cinética e com o professor Ramiro, para estar divulgando um pouquinho de conteúdo de anatomofisiologia aplicado ao aparelho, falando então de anatomia, de fisiologia, tanto dos sistemas esquelético, articular e muscular, mas principalmente da biomecânica, ou seja, dos movimentos que comprometem esse sistema então, ou que envolvem esse sistema. Então, quando a gente está falando então de movimento, né, e que a gente está começando a estudar os princípios da biomecânica, ainda tem muita gente que tem dúvida quando a gente aborda esse tema aqui, que são os temas das alavancas ou sistemas de alavanca. Poxa, Felipe, eu tive muita dificuldade na faculdade em entender a alavanca. Poxa, Felipe, eu trabalho com educação física, eu sou profissional de educação física, trabalho em academia, eu sou fisioterapeuta, trabalho com reabilitação, mas eu nunca entendi o sentido de estudar aquela parte da biomecânica, aqueles sistemas de alavanca, e onde se aplica aquilo na minha prática, ou seja, na minha vivência profissional. Então, na verdade, o que eu vou tentar fazer nesse vídeo aqui é vocês entenderem o que é o sistema de alavancas e qual é a aplicabilidade desse sistema de alavancas. Porque quando a gente fala de sistema de alavancas, então, a partir do momento que a gente entende o funcionamento do sistema de alavanca, você passa a ter a capacidade de entender o que é o torque, o que é a vantagem mecânica, quando que eu posso favorecer um movimento ou dificultar um movimento. Então, na verdade, os profissionais que trabalham tanto com treinamento quanto com reabilitação, eles trabalham o tempo todo utilizando o sistema de alavanca. Só que muitas vezes eles nem se dão conta que estão fazendo aquilo, mas fazem de forma automática. Agora, quando você conhece a teoria, ou seja, os fundamentos básicos desse sistema, fica muito mais fácil de você elaborar exercícios e muito melhor do que isso, de você criar tanto para o treinamento quanto para a reabilitação. Porque todo mundo que cria alguma técnica, que cria algum exercício, cria baseado nos fundamentos básicos. Fundamentos básicos de anatomia, fundamentos básicos de biomecânica. Então são esses fundamentos básicos que te dão a capacidade de criar, de inventar, de reinventar tanto atividade física, né, quanto tratamento. E por que isso é muito importante? Porque tanto o tratamento quanto o treinamento eles têm que ser individualizados. E o treinamento e o tratamento, eles precisam de uma parte lúdica, precisam de dinâmica. Por quê? Porque senão fica muito chato. Hoje ninguém mais aguenta ir para a academia para fazer as mesmas coisas. Ninguém aguenta mais, por exemplo, ir para a fisioterapia para ficar fazendo a mesma coisa. Então tem que ter uma interação, tem que ter uma dinâmica, tem que ter modificação. E essas modificações e essa criatividade, tanto para bolar exercícios, para treinamento, quanto para reabilitação, você só vai ter se você conhecer a parte, né, de fundamentos básicos, ou seja, no que se baseiam aqueles exercícios. E aí, todos os exercícios e todos os cursos que você começa a fazer, começam a fazer sentido para você. Quando o indivíduo te passa uma determinada técnica, quando você aprende um determinado exercício, outro exercício, você entende, fala assim, poxa, aqui eu posso facilitar, aqui eu posso dificultar, isso aqui pode melhorar assim, isso aqui eu posso aplicar em tal indivíduo, isso aqui eu posso aplicar em tal indivíduo. Beleza? Então a ideia nossa então é falar da aplicabilidade e agora então a gente vai falar sobre os sistemas de alavanca. Então, todo mundo já deve ter escutado falar, então, de alavancas de primeira classe, alavancas de segunda classe e alavanca de terceira classe. Felipe, o que é, então, o sistema de alavanca? No que consiste, então, o sistema de alavancas? O sistema de alavancas, ele consiste sempre em uma haste rígida e um ponto fixo. E através dessa haste rígida, então, a gente vai ter duas forças que atuam em sentido oposto. Essa haste rígida, então, no nosso sistema muscular esquelético, ela é representada, então, pelos nossos ossos. Esse ponto fixo, então, ele vai ser representado pelas nossas articulações, ou seja, é através desse ponto fixo, então, que vão acontecer os movimentos. Então, a gente pode falar que no nosso corpo, em biomecânica, a gente tem movimento
das hastes rígidas, que são os ossos, que acontecem através de articulações. Só que para um movimento acontecer através de uma articulação, eu dependo de uma força de geração de movimento, que aqui está colocada como F. Então tem o F, que é a força de contração, a força que eu vou estar fazendo para gerar aquele movimento. E eu dependo também do R, que seria a resistência, ou seja, a resistência que é imposta ao movimento. Tanto faz se você está fazendo o exercício ativo livre, quanto se você está fazendo o exercício ativo resistido, mesmo no ativo livre você pode ter resistência, mesmo que a resistência seja só a ação da gravidade. E às vezes, dependendo da posição que você coloca o indivíduo, né, essa ação da gravidade pode atuar muito mais no corpo do que em outras posições. Isso é o que a gente estuda quando a gente fala de conceitos de cinética, tá? Mas independente disso, então, a gente vai ter força de ação, que é a força de reação. O que seria a força de ação? A força de contração do músculo. O que seria a força de reação? É a força, então, que é imposta, né, através de uma resistência para o teu corpo. Então essa minha força, então, ela sempre vai ser contrária e de mesma intensidade da resistência. Sempre, Felipe, se a gente estiver pensando num sistema de alavancas com um sistema de equilíbrio, é como se eu estivesse falando para vocês, então, de uma contração isométrica. Na contração isométrica, que é uma contração estática, ou seja, onde eu atinjo o equilíbrio de forças, o que eu tenho? Eu tenho uma força de ação com a mesma intensidade de uma força de reação. Necessariamente, mais ou menos, mas eu tenho um equilíbrio, tanto é que eu gero a estática e que a gente fala então que a nossa contração isométrica então é uma contração estática. Beleza? Então, o que a gente tem que entender? Como a gente tem então um ponto fixo e uma haste que vai se movimentar através desse ponto fixo, quem vai determinar essa alavanca então vai ser justamente a posição entre o vetor de força e o vetor de resistência em relação à articulação. Então olha o que acontece. Eu tenho uma alavanca de primeira classe. Essa alavanca de primeira classe também é conhecida como alavanca interfixa. Depois eu vou até explicar para vocês como é que vocês vão fazer para decorar interfixa, interresistente, interpotente, para não estar confundindo isso. Quem é de primeira, quem é de segunda e quem é de terceira classe. Então, ó, alavanca de primeira classe é a alavanca interfixa. O que significa uma alavanca interfixa? É uma alavanca onde eu tenho a minha articulação, ou o meu ponto fixo centralizado, e o vetor de força está localizado de um lado e o vetor de resistência está localizado do outro lado. Um exemplo mecânico disso, quando você vai num parquinho, por exemplo, e você vê uma criancinha, ou duas criancinhas, na verdade, brincando numa gangorra, você tem uma criancinha de um lado, uma criancinha do outro, e a articulação da gangorra está no centro. Felipe, e se as crianças... falar então sobre braço de força e braço de resistência. O que acontece então? Quando a gente tem aqui uma alavanca, eu tenho aqui a minha articulação, eu tenho o meu vetor de força e eu tenho o meu vetor de resistência. Felipe, para eu atingir o equilíbrio da alavanca, o vetor de força tem que ser igual ao vetor de resistência? Não necessariamente. Ué, como assim? Como é que eu posso atingir, então, um ponto de equilíbrio se um lado está mais forte do que o outro? Aí entra o que a gente chama de braço de força e braço de resistência. O que significa braço de força? Braço de força nada mais é do que a distância entre o ponto de aplicação de força e o eixo. Então, isso aqui vai ser o meu braço de força. Tá? Então, toda vez que a gente pensar em braço de força, a gente está pensando na distância entre o ponto onde você está e o eixo de movimento. Se eu estiver pensando no meu corpo, qual é o ponto de aplicação de força, então? O tendão do músculo. Então, eu vou calcular a distância do tendão para a articulação. Depois, o que seria o meu braço de resistência? Então vai ser a distância do ponto de aplicação de resistência
até o eixo. Então esse aqui vai ser o meu braço de resistência. Então, o que eu posso afirmar quando a gente fala, então, independente de alavanca, de braço de força e de braço de resistência? Como é que eu consigo atingir um equilíbrio, né, numa alavanca se eu tenho uma força diferente da minha resistência? Depende do comprimento dos braços. Isso a gente chama então de vantagem mecânica. Então, o que seria vantagem mecânica? Então, vantagem mecânica, que a gente abrevia como MV, é correspondente ao braço de força sobre o braço de resistência. Ou seja, quanto maior for o meu braço de força, maior vai ser a minha vantagem mecânica. Então eu posso falar que o braço de força ele é proporcional à minha vantagem mecânica. Já o braço de resistência, ele é inversamente proporcional. Quanto maior for o braço de resistência, menor vai ser a minha vantagem mecânica. E o que seria então o equilíbrio? O equilíbrio, então, é quando você tem como resultado disso aqui o número 1, tá? Ou seja, quando você divide um pelo outro e dá 1. Ou seja, eu tenho o mesmo comprimento de braço de força, o mesmo comprimento de braço de resistência para uma mesma carga, é claro, se eu estou falando. Então, se eu tenho a mesma carga, tenho o mesmo braço de força, o mesmo braço de resistência, eu vou entrar em equilíbrio. Agora, quando eu tenho cargas opostas, aí a gente tem que refazer essa conta. Mas de forma prática, como é que isso funciona? Eu posso colocar aqui um indivíduo e colocar aqui o outro indivíduo se eu estou pensando numa gangorra. Felipe, e se um indivíduo for mais pesado e o outro indivíduo for mais leve? Eu consigo colocar essa balança ou essa gangorra em equilíbrio? Sim. Como? Ou pegando o indivíduo mais leve e distanciando ele do eixo, ou pegando o indivíduo mais pesado e aproximando. Por quê? Porque quando você aproxima do eixo, você diminui a força. Quando você distancia do eixo, você aumenta a força. Então, toda vez que eu penso então em vantagem mecânica, eu tenho que calcular braço de força e braço de resistência. Felipe, como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia? Eu tenho como mudar o meu comprimento de braço de força? Não. Por que não? Porque o teu comprimento de braço de força, ele vai ser determinado então pelos pontos de inserção muscular. Então eu tenho ponto de inserção, por exemplo, do bíceps braquial. Então eu sei que o bíceps braquial se insere então na tuberosidade do rádio. Essa inserção ela é muito próxima da articulação do cotovelo. Então olha o que acontece, todo o peso que eu colocar, ou toda a carga que eu colocar para fazer flexão, ela vai estar mais distante do cotovelo do que o meu ponto de inserção. Então o meu braço de resistência vai ser sempre maior do que o braço de força. Isso vai me dar uma desvantagem mecânica. Beleza, Felipe, mas tem como eu facilitar o exercício para o indivíduo? Se eu estou treinando, por exemplo, um indivíduo idoso que ele tem dificuldade para o movimento, eu posso trabalhar com o mesmo peso, ou seja, com a mesma carga, mas facilitar um pouquinho para ele? Posso. Como? Já que eu não tenho como mudar o meu ponto de inserção, eu posso aproximar a carga. Então, em vez de eu pedir para ele segurar um halter de 1 kg, eu coloco uma caneleira de 1 kg mais próxima do cotovelo. Quanto mais próxima tiver da articulação, mais fácil. Do mesmo jeito, quando a gente vai fazer uma força, por exemplo, para fazer um levantamento de peso, quanto mais próximo do teu corpo tiver a carga, maior vai ser a sua vantagem mecânica. Por que maior vai ser a sua vantagem mecânica? Porque eu estou diminuindo o braço de resistência. Agora, chão, por exemplo, longe do meu corpo, isso me dá uma desvantagem mecânica. Então, por exemplo, se eu pegar uma anilha, por exemplo, e quiser fazer um exercício aqui com a anilha, o que eu estou fazendo? Pegando essa anilha, colocando lá longe, aumentando o braço de resistência e trabalhando maior resistência, ou seja, trabalhando em desvantagem mecânica. E se eu quiser fazer o mesmo exercício, mas aqui tiver difícil? Se eu fizer aqui e trouxer essa anilha para próximo do meu tronco, eu facilito muito. Facilito muito por quê, Felipe? Facilita muito porque você diminui o braço de resistência. E a gente trabalha com isso o tempo todo, trabalha com braço de força e braço de resistência o tempo todo. Na verdade, a gente trabalha com braço de resistência, né? Porque o braço de força não tem como a gente mudar.
A não ser que você mude a postura do indivíduo, mude o posicionamento do exercício, tanto para o treinamento quanto para o fortalecimento. Mas a gente pode facilitar a vida do indivíduo ou dificultar a vida do indivíduo. Depende do quê? Depende do teu objetivo. Tá? Então isso aqui foi a alavanca de primeira classe, que também é chamada de alavanca interfixa, tá? Alavanca interfixa ou alavanca de primeira classe, ela é caracterizada então pelo centro, ou seja, pela articulação, está centralizada, e para a gente ter uma força de um lado, a resistência do outro. Felipe, me dá um exemplo então de uma alavanca interfixa então no nosso corpo. Alavanca então da cervical. Por quê? Porque a cervical, então os músculos da cervical, eles têm que dar sustentação para a cabeça. Então a nossa posição da cabeça, então, ela fica centralizada, só que o peso da cabeça está o tempo todo jogando a cabeça para frente. Então eu vou ter um peso que é anterior e eu vou ter que ter uma força puxando essa cabeça para trás para eu gerar um equilíbrio, então, e manter essa cabeça em posição sustentada. Então eu posso falar então que eu tenho uma alavanca interfixa na cervical, aonde os músculos posteriores, que são os tensores, vão atuar com a força, e a resistência nada mais é então do que o peso, a ação da gravidade sobre a cabeça. Felipe, se o cara for um cabeçudão, tiver uma cabeça maior, tiver mais peso da cabeça, esses músculos vão ter que trabalhar mais. E se a cabeça for pequenininha, não tiver tanto peso, aí vai ter que trabalhar menos. Mas essa força, ela sempre vai ser proporcional, tá? Então, estou dando esse exemplo aí, brincando de tamanho da cabeça, maior ou menor, porque o tamanho da carga, ele vai ter que ser proporcional para gerar o equilíbrio da alavanca, beleza? Então, essa aqui é uma alavanca, então, de primeira classe, também chamada de alavanca interfixa. Beleza. A gente encontra essa alavanca no corpo? Encontra, mas encontra muito na coluna, né? Por quê? Porque a coluna vai ser o eixo central e aí a gente vai ter força e resistência, um de cada lado. Agora, essa aqui é minha alavanca de segunda classe. A alavanca de segunda classe, então, é uma alavanca de vantagem mecânica. Como é que a gente pode chamar também essa alavanca de segunda classe? Alavanca interresistente. Felipe, mas eu confundo sempre interpotente com interresistente. Daqui a pouco eu vou dar a dica para vocês nunca mais confundirem. Então, olha o que acontece. A alavanca de segunda classe, ela é caracterizada, então, por ter o eixo em uma extremidade, tá? E ele vai ter, então, a resistência localizada entre o eixo e a força. Então, se eu estiver pensando, por exemplo, numa alavanca de segunda classe, e se eu estiver pensando em vantagem mecânica, eu posso falar que sempre a alavanca de segunda classe vai ser uma alavanca de vantagem mecânica. Felipe, por que uma alavanca de vantagem mecânica? Porque se a alavanca de segunda classe, ela vai ter sempre a resistência mais próxima do eixo, ou seja, entre o eixo e a força, eu vou ter um braço de força sempre maior do que um braço de resistência. Aí é só você botar na nossa fórmula. Se o meu braço de força é maior do que o braço de resistência, eu vou trabalhar sempre com vantagem mecânica. Felipe, onde é que eu posso ver isso, por exemplo? A gente pode estar vendo isso, por exemplo, quando a gente está estudando lá o músculo braquiorradial. O músculo braquiorradial, então, ele sai do húmero e vai para o rádio distalmente. Então ele faz movimento no cotovelo, mas o ponto móvel dele está localizado lá distante. Então quanto mais distante da articulação, maior é a vantagem mecânica. Então eu posso falar que apesar dele não ter um ventre muito grande e não ser um músculo muito forte, ele é um músculo que trabalha com vantagem mecânica, ou seja, ele é favorecido sempre, tá? E aqui então eu vou ter a minha alavanca de terceira classe. O que seria então a alavanca de terceira classe? A alavanca de terceira classe é o que a gente chama de alavanca de desvantagem mecânica, também chamada de alavanca interpotente, tá? Então aqui a gente tem a interresistente e aqui a gente vai ter a interpotente, que é a alavanca de terceira classe. Por que desvantagem mecânica? Porque diferente do que aconteceu com a segunda classe, então, aqui a gente na alavanca de terceira classe, eu vou ter sempre o ponto de força
entre a resistência e o eixo. Então, nas alavancas de terceira classe, o meu braço de resistência vai ser sempre maior do que o braço de força. Felipe, eu posso diminuir o braço de resistência? Pode, a gente pode trabalhar com braço de resistência. A gente não consegue trabalhar com braço de força. Um exemplo, então, no nosso corpo, quando a gente fala, então, de alavanca de terceira classe, que é uma alavanca de desvantagem mecânica. A força ou atuação do bíceps braquial na flexão de cotovelo. Por que isso? Porque o bíceps braquial, ele vai ter uma inserção, então, na tuberosidade do rádio, que é muito próxima da articulação. E quando eu coloco uma resistência, então eu coloquei o halter lá distante. Então, qual é a distância do braço de resistência, então? É da mão até o cotovelo. Qual é o comprimento, então, do teu braço de força, da tuberosidade do rádio até o cotovelo? Então, eu tenho um braço de força pequeno, um braço de resistência grande. Felipe, e se eu fizer o mesmo exercício, um exercício para flexão de ombro, então esticar o cotovelo, fica mais difícil ainda. Por quê? Porque se eu estou colocando mais distal, eu estou aumentando o meu braço de resistência, então, consequentemente, gerando desvantagem mecânica. Felipe, o meu intuito é gerar vantagem ou desvantagem? Depende. Você quer favorecer e facilitar para o indivíduo ou você quer dificultar? Porque no treinamento a gente está sempre dificultando um pouquinho, gerando novos obstáculos para o indivíduo vencer. No tratamento, a mesma coisa. Só que a gente tem que pensar então que no tratamento ele já tem alguma alteração e por causa dessa alteração ele tem uma perda de força, uma perda de funcionalidade. Então, no princípio, eu vou ter que facilitar, para depois, gradativamente, ele ganhando e recuperando essa função, tá bom? Felipe, como é que eu faço, então, para decorar? Como é que você falou, então, que a gente vai decorar quem é interfixa, quem é interresistente, quem é interpotente? É só você pensar na nomenclatura. Inter significa interposto ou entre. Então, interfixa significa que o ponto fixo está entre a força e a resistência. Quando eu falo então de interresistente, significa o quê? Que a resistência, então, ela está entre o eixo e a força. E quando eu falo de interpotente, significa então que a potência, que é a minha força muscular, está entre o eixo e a resistência. E assim, então, a gente classifica a alavanca de primeira classe como interfixa, a alavanca de segunda classe como interresistente, a alavanca de terceira classe como interpotente. E conhecendo, então, a descrição aí, ou os conceitos de braço de força e de braço de resistência, a gente consegue calcular vantagem mecânica e desvantagem mecânica. E mais, a gente consegue entender o que é o torque. Felipe, torque é a mesma coisa que força muscular? Não. Torque é a mesma coisa que vantagem mecânica. Ou seja, quanto maior for a vantagem mecânica, maior vai ser o torque. Exemplo disso, qual é a função da patela? A patela, então, ela é um osso sesamoide, localizado, então, na região anterior do joelho, e que a gente aprende assim, qual é a função da patela? Aumentar o torque de força do quadríceps, beleza? Nossa, então a patela, então, aumenta a potência de força do quadríceps. Só que você tem que parar para pensar, por que ele aumenta o torque de força do quadríceps? Por que ela está fazendo? Qual é a função dela? Qual é a relevância dela nesse movimento? É porque o quadríceps é um músculo muito comprido e ele vai se inserir então lá na tuberosidade da tíbia. A patela então, como o osso sesamoide, como todos os ossos sesamoides, funcionam como uma roldana. Então o quadríceps, todos os ventres, reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, se insere, então, distalmente na base da patela através do tendão quadricipital e desse tendão quadricipital, então, através da patela, você vai ter um outro tendão, que é o tendão patelar, que vai se projetar, então, até a tuberosidade da tíbia. Então, o que a patela está fazendo? Ela está permitindo uma inserção do quadríceps mais distal. Quanto mais distal for a inserção, maior é o braço de força.
Quanto maior for o braço de força, maior vai ser a sua vantagem mecânica. Então, a gente pode falar que os ossos sesamoides, além de atuarem como roldanas, eles permitem também um aumento do braço de força, favorecendo o que a gente chama de torque. Então, se eu tenho um torque, então eu tenho uma vantagem mecânica. Felipe, mas eu posso mudar o torque de força de um músculo? Posso. Posso como? Eu não tenho como mudar o braço de força, mas eu vou trabalhar com torque através então do braço de resistência. Toda vez que eu aproximo a resistência, você aumenta o torque. Toda vez que você afasta a resistência, você diminui o torque. Por quê? Porque você dificulta para o movimento do indivíduo, beleza? Com isso, espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, a esclarecer um pouquinho as dúvidas sobre alavanca de primeira classe, de segunda classe, terceira classe, ou seja, sistema de alavanca, a aplicabilidade prática desse sistema de alavanca e esse conhecimento, então, de braço de força, braço de resistência, vantagem mecânica e torque. Tá? Então continuem acompanhando aí essa semana que a gente está postando conteúdos de anatomia, fisiologia e biomecânica para vocês, em parceria com a Cinética, que a cada vez então a gente vai estar postando mais coisa e mais conteúdo para vocês. E deem seu feedback, deixem sua mensagem, deixem suas dúvidas aí, que a gente vai procurar estar respondendo tudo, e procurar estar direcionando aí o nosso conteúdo de acordo com a necessidade de vocês. Beleza? Um abraço e espero vocês aí.